Olá, né, pessoal? A gente vai falar agora um pouquinho do sétimo ano. Vou estar tentando fazer esses vídeos explicando um pouco do conteúdo, tá bom? E hoje a gente vai trabalhar o capítulo 12 do nosso livrinho, tá bom? Gases da atmosfera. Tem algum complemento, mas a gente vai primeiro focar na parte do gases da atmosfera. O que é a atmosfera? É uma camada de gases que a gente encontra aqui no nosso ambiente, tá bom? A gente encontra tanto aqui no nosso ambiente e ela vai cerca de 20 a 30 quilômetros de distância, tá bom? Ela é uma camada bem grande. Nessa camada a gente encontra alguns gases, entre eles tem o oxigênio, nitrogênio e outros, tá bom? É bem importante a gente saber que essa camada de gases é a mesma coisa que a gente entende como um ar, tá bom? E esse ar é uma mistura de vários gases. E entre esses gases, os que são mais participativos são o oxigênio e o nitrogênio. O oxigênio tem uma contribuição de 21%, aproximado, tá bom, galera? Já o nitrogênio, 78%. E os outros gases, eles ficam dividindo aquele 1% restante, tá bom? Eu queria falar um pouco para vocês também de um cara chamado Lavoisier. Esse cara, ele foi um cientista que ele estudou algumas coisas sobre os gases, né? Ele queria saber se era possível a gente conseguir dividir aquilo, se eles tinham alguma utilidade e essas coisas. E ele teve uma contribuição muito significativa no gás oxigênio. Por quê? Ele percebeu a realizar o experimento, que mais tarde a gente vai ver, a vela, ele fez o experimento com a vela, ele colocou a vela e então cobriu ela com um copo. Ao acontecer isso, depois da vela consumir todo aquele oxigênio presente no copo, a vela simplesmente apagou. Então, para haver fogo, precisa de oxigênio. Aí a gente pensa, Gutenberg, mas eu já assisti aquele filme Guardiões da Galáxia que tem fogo no espaço. Pois é, galera, aquilo é um mito, tá bom? Não acontece. Sem oxigênio, sem fogo, tá bom? O nitrogênio ele é um tipo de gás que não é essencial para a vida. Não tem uma contribuição tão grande. Porém, a gente pode ver eles na roupa jeans, aquela tonalidade azul. A partir feita disso. Alguns tipos de travesseiro também é feito do gás de nitrogênio, tá bom? Esses outros aqui, particularmente, se identificam um gás bem legal, que é o gás carbônico. O que é que eu tenho que saber sobre o gás carbônico, Gutenberg? Bom, ele é aquele gás que acontece na liberação dos automóveis. Tu está queimando ali gasolina, tu está queimando ali o diesel, e ele está liberando esse gás. Ele implica um pouco ou bastante no efeito estufa, que a gente conhece popularmente. O que é isso, Gutenberg? O que é efeito estufa? Bom, galera, o efeito estufa ele afeta as camadas de gás da nossa da nossa atmosfera, e essas camadas começam a passar a radiação do Sol mais forte. Isso pode prejudicar a vida na Terra, pode dar câncer de pele nas pessoas, e também tem outras contribuições ruins que a gente vai ver posteriormente, tá bom? Vamos lá. O gás carbônico ele também pode ser chamado de dióxido de carbono, que ele tem uma contribuição no efeito estufa e aquecimento global. Já que essa camada de gás lá do efeito estufa ela vai ficando mais fina, o que acontece? Acaba passando muito sol, e isso dá um aquecimento global, um grande aumento da temperatura aqui na Terra. Por isso, galera, que os nossos polos eles estão sendo derretidos por causa do efeito estufa, porque essa camada está sendo destruída, tá bom? Nos tempos modernos, a gente já melhorou bastante. Por que também melhorou agora? Não sei o quê. Coronavírus. O que foi que aconteceu? Teve uma grande diminuição no número de veículos que eles se deslocam nas ruas devido a essa pandemia. E o que aconteceu? Bom, já que não tem um número tão grande de veículos circulando, não vai ter uma grande poluição, não vai ter uma liberação de dióxido de carbono na atmosfera. E aí, já que não tem uma liberação maior, isso meio que deu uma folga lá para a nossa camada do efeito estufa, tá bom? Voltando aqui, eu queria falar em especial, voltando para o gás oxigênio, que ele é de fundamental importância para a vida. Porque a gente respira ele, entre outros gases que a gente também respira, mas a gente obrigatoriamente necessita dele, e eu acho que todos os animais terrestres dependem dele. Até mesmo as plantas dependem dele. Naquele processo de fotossíntese, as plantas têm uma importância tremenda para a vida na Terra. Porque o que acontece? As plantas elas respiram o gás carbônico, produzem glicose, que é seu próprio alimento, e liberam
oxigênio. E esse oxigênio a gente pode respirar. Ah, Gutenberg, só as plantas fazem esse processo? Não, as algas também têm sua contribuição. Além das algas, tem algumas bactérias que são capazes de também produzir esse gás, tá bom? Beleza? Beleza, vamos lá. Ó. Crescimento populacional versus poluição ambiental. Aumento da população é uma grandeza diretamente proporcional. Aumentou a população, vai aumentar a poluição. Por quê, Gutenberg? Porque as matérias-primas do nosso planeta elas sempre foram gastas para que a população ela pudesse se alimentar, usufruir de bens materiais. Então, toda a matéria-prima que gera do nosso planeta, ela está diretamente ligada com a quantidade de pessoas que tem. A gente desmata grandes quantidades de árvores, para quê? Para criar pasto para o gado, e aí a gente criando pasto para esse gado, a gente vai, posteriormente, esse gado vai virar nosso alimento. Então, se eu tenho uma população maior, esse gado, por exemplo, esse gado vai precisar de uma quantidade maior. Tem mais pessoas, vão comer mais. Mas é só isso, Gutenberg? Não. Se eu tenho mais pessoas também, outro exemplo, vai ter uma maior quantidade de veículos andando na rua. Então eu vou ter uma maior concentração de dióxido de carbono, que isso também vai interferir no efeito estufa, voltando para o que a gente está estudando. Tá bom, galerinha? Pois é isso aí. Alô, galera, vamos lá, né? Continuando a aula do 7º ano, a gente vai ter incêndios. A gente vai aprender a classificar os incêndios de acordo com seus materiais na classe A, B, C e D. Na classe A, estão os materiais de fácil combustão. O que é isso, Gutenberg? Materiais de fácil combustão? Bom, são aqueles materiais que queimam facilmente e eles deixam cinza, eles deixam dejetos, tá bom? E além disso, esses materiais é muito fácil, são os materiais mais fáceis que a gente tem de encontrar. Madeira, papel, entre outras coisas, tá bom? Material de classe B. O que seriam os incêndios de classe B? Materiais inflamáveis. O que são materiais inflamáveis? Gasolina, graxa, tinta. Esses materiais eles também deixam levemente dejetos, tá bom? E aí o que acontece? Tipo C, equipamentos ligados à energia elétrica. O que são equipamentos com relação com energia elétrica? Computador, há um sistema de fusível ali, um disjuntor. É um aparelho que está conectado à energia elétrica, tá bom? Como esses exemplos que eu dei. Agora a gente vai para a classe de incêndios D. São os materiais pirofóricos. Exemplo, sódio, lítio e potássio. Gutenberg, eu não sei o que é pirofóricos. Bom, galera, esses são materiais que apenas de entrando em contato com o ambiente externo, tendo contato com o oxigênio e tal, eles conseguem ser inflamáveis, eles conseguem entrar em combustão, ou seja, fogo, tá bom? Gutenberg, qual a importância de eu classificar o incêndio como A, B e C? Bom, de acordo com a classificação dos incêndios, eu posso elaborar uma forma de apagar. Tanto é que aqueles extintores eles são classificados. Não sei vocês, mas o extintor do carro do meu pai, ele tem uma letrinha lá, geralmente é B e C, porque é isso, está ligado com inflamáveis, gasolina, parte elétrica, tá bom? Então esse extintor ele é próprio para apagar aquele determinado incêndio. Por isso a importância de eu classificar os incêndios em A, B, C de acordo com os seus materiais, tá bom? Bom, galera, a gente vai fazer 2 experimentos para fixar o conteúdo que a gente estudou sobre os gases, tá bom? E o primeiro experimento a gente vai precisar do fósforo, da vela. Eu coloquei um prato com um pouco de água, coloquei um pouquinho de corante apenas para dar uma cor e um copo, tá bom? O que vai acontecer? A gente vai acender a vela. Quando eu acender essa vela, o fogo está fluindo sobre ela, que é uma beleza. Quando eu tampar isso aqui, a gente vai ter que com o tempo o fogo vai queimar todo o oxigênio. E quando terminar de queimar completamente todo o oxigênio, esse oxigênio acabando, o fogo apaga. Como vocês podem ver, a vela apagou. Tá bom? A gente vai fazer outro experimento que a gente precisa de um comprimido efervescente. A gente vai colocar e vai acontecer o que a gente espera, não é isso? Essa água vai ter pequenas bolinhas. E essa bolinha é um tipo de gás especial,
que é o gás carbônico que a gente conhece, tá bom? É interessante saber que todos os produtos que a gente tem que contém gás, água com gás, guaraná, eles também liberam esse mesmo gás, que é o gás carbônico, tá bom?